Boa tarde. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala como o esporte pode ser um importante instrumento de inclusão. Conversamos com a professora da Unesp, Marlina Beiro. Você vai conhecer histórias de superação nas piscinas. Com 1 ano e meio de idade, Valmi teve poliomielite e perdeu o movimento das pernas. Há 2 anos, conheceu a natação e passou a treinar para competições. Pesquisa da Unesp comprova que falta de preservação do Rio Batalha compromete a lagoa de captação. A lagoa de captação de água do Rio Batalha tem sofrido não apenas com a falta de chuva, mas também com o assoreamento e a proliferação de algas. Essas duas situações podem interferir na qualidade da água que chega às torneiras dos bauruenses. São mudanças acompanhadas de perto por uma professora da Unesp aqui em Bauru. O baixo nível do Rio Batalha mudou a rotina até das pesquisas científicas. Desde 1996, esta professora do Departamento de Biologia da Unesp em Bauru analisa a qualidade da água. A coleta geralmente é feita em 3 pontos da lagoa, de onde saem 40% da água que abastece Bauru. Mas com o nível perto de 1 metro, só é possível tirar amostras deste local. Na margem do rio, elas avaliam o nível de oxigênio, de acidez e a temperatura com estes sensores eletrônicos. O disco serve para verificar a transparência. O restante das amostras vão para análise em laboratório, para medir a toxicidade. O pH deu um pH básico, né, acima de 7. O ideal é que ele seja em torno do 7, o pH neutro, que é o ideal para praticamente todos os seres vivos, mas existem algumas algas que se dão bem nesse pH mais alcalino. O oxigênio dissolvido está alto, isso é um bom sinal para os seres vivos aeróbicos, né? Então o ambiente não está anaeróbico, isso é bom. A transparência da água está baixa, mas é fácil a gente entender porque o volume de água na lagoa, né, também está baixo, volume pequeno, então a profundidade ali é baixa e a transparência também, o que significa que tem muito material em suspensão. Mesmo com pouca água, as condições biológicas da lagoa continuam ideais para o aparecimento dessas algas, que não existiam aqui nos anos 90, quando começaram os levantamentos. O que a gente percebe é uma mudança na diversidade, né, de microalgas e também dessas macrófitas aquáticas, essas plantas que hoje existem aqui e que se espalharam por toda a lagoa e isso não existia até alguns anos atrás, né? Eu acho que essas algas vieram do Rio Batalha, a montante aqui da lagoa, né? Então a gente não pode esquecer que o Batalha recebe tributários e a gente não sabe o percurso desses tributários, não é? Se eles percorrem no meio de plantações, de pastagem, como que eles se contaminam. Isso acaba se agravando aqui, não é? Mas elas vieram com certeza de regiões a montante. Essas algas tomaram praticamente todo o espelho d'água. Como são muitas e o nível do rio está baixo, elas morrem e entram em decomposição. Isso gera mais material orgânico, o que contribui com o assoreamento da lagoa e prejudica o abastecimento. Não só as algas, a falta de mata ciliar ao longo do curso do rio e dos córregos que desagam nele também levam material para o leito. Quanto mais sedimentos, menos espaço para a água. Evidentemente que a degradação das margens do rio, através da eliminação da mata ciliar ou da ocupação das áreas no entorno do rio, tudo isso acaba gerando um carreamento de areia para o rio. E realmente isso é danoso, porque você vai diminuindo a calha do rio e dificultando a percolação da água dos córregos e das minas que carregam água para o leito do rio. Mesmo com a estiagem prolongada e o baixo nível do rio, para aumentar a captação na lagoa, o DAE aguarda a conclusão do Plano Diretor de Água, que vai apontar medidas para melhorar o abastecimento. No entanto, o plano só estabelece diretrizes. Implantar as propostas pode demorar anos.
O plano prevê muitas obras de implantação de rede, captação, então são investimentos grandes, entendeu? Então é um plano para médio e longo prazo. Em cima do plano diretor a gente vai contratar os projetos de setorização, os projetos reservatórios, o projeto de uma nova captação, se o plano diretor apontar isso. Então ainda tem um tempinho para começar ainda. Projeto de automação do sistema, telemetria. Então ainda é questão de 2 anos ainda para começar a ser concluídos os projetos, né? A curto prazo, a autarquia não tem um projeto para explorar outras fontes de captação. O plano vai prever o projeto de setorização, né? E essa setorização vai delimitar as zonas de abastecimento, ou seja, você vai estar bem definida as regiões onde vão ser abastecido cada poço, cada reservatório vai distribuir. Então, com isso, vai ser possível ter um maior controle na distribuição e na qualidade do fornecimento de água. A tendência é que o Rio Batalha tenha um refresco nos próximos dias com a chegada de chuvas. Já tem previsão para hoje à noite. Já chove em pontos isolados nas regiões noroeste e oeste. Amanhã devem ocorrer pancadas em todo o estado de São Paulo. As chuvas aumentam no fim de semana. Em Bauru tem uma pequena chance de chover hoje à noite. Para amanhã podemos ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A umidade do ar agora é de 22%. A velocidade dos ventos é de 11 km por hora. Hoje o dia foi bem quente de novo. A mínima foi de 20 e a máxima chegou a 36 graus. Amanhã as temperaturas devem variar entre 23 e 35 graus. Na terça-feira agora, dia 28, foi dia do funcionário público e as repartições públicas municipais e estaduais transferiram o feriado para amanhã. Veja então como ficam os serviços nesta sexta-feira e no fim de semana. A Prefeitura encerra o expediente hoje, às 18 horas, e só volta na segunda-feira em horário normal. O DAI também ficará fechado. Reclamações envolvendo água e esgoto e pedidos de caminhão-pipa podem ser feitos pelo Serviço de Atendimento ao Público da Autarquia, o SAP. O SAMU e os prontos-socorros central e infantil operam normalmente 24 horas para os atendimentos de urgência e emergência. Também não funcionam nesta sexta os serviços de coleta de lixo orgânico e reciclável da Endurbe, que só retornam no sábado. O Poupatempo ficará fechado amanhã e sábado e só volta a atender ao público na segunda-feira. Em compensação, o Zoológico, o Jardim Botânico e as feiras livres funcionam normalmente de sexta a domingo. Depois do intervalo, vamos mostrar um projeto esportivo com atletas campeões da vida. Quando caem na piscina, eles superam as deficiências e deixam para trás tragédias pessoais. E daqui a pouco, voltamos já já. A Fundação Regional de Saúde publicou hoje no Diário Oficial do Município um chamamento público para médicos que queiram trabalhar em plantões na rede de urgência e emergência na unidade de pronto atendimento do Bela Vista. O contrato é na modalidade empresa individual de responsabilidade limitada, conhecido como pessoa jurídica. A carga horária é de 12 horas e o salário é de R$ 1.500. Os interessados devem enviar a documentação até o dia 10 de novembro. O edital com os documentos pode ser solicitado por e-mail. O curso de Educação Física da Unesp em Bauru promove hoje até às 10 horas da noite o Movimento para a Saúde. O evento é realizado ao longo do ano em todos os campos da Unesp. Depois de uma caminhada, o pessoal conferiu se está tudo em dia com o corpo. O estande foi montado na cantina da Faculdade de Engenharia. Alunos do curso de Educação Física fizeram uma avaliação física nos participantes. Pressão arterial, peso, circunferência abdominal, força e até flexibilidade. Com base nos dados, é possível informar se a pessoa cuida bem da saúde. Eles aproveitam para incentivar a prática de atividades físicas. Superação, esforço e amizade. São palavras de ordem para os esportistas que você vai conhecer agora. Eles venceram desafios pessoais e hoje participam de um projeto de natação desenvolvido aqui em Bauru. As braçadas são de superação. Com 1 ano e meio de idade, Valmi teve poliomielite e perdeu o movimento das pernas. Há 2 anos, conheceu a natação e passou a treinar para competições.
Hoje já coleciona 2 medalhas de ouro nos Jogos Regionais e uma de prata e uma de bronze nos Jogos Abertos. No começo eu não tinha esse intuito, assim, eu não sabia que eu ia chegar tanto, assim, porque eu não sabia nem nadar direito, né, só cachorrinho, né. Mas depois que o professor Daniel falou assim, ó, que eu ia conseguir nadar, eu ia nadar o estilo crawl, borboleta, costa, peito, tudo, que eu ia conseguir, e ainda mesmo assim eu duvidei, porque eu não conseguia ter o equilíbrio dentro da água. Mas ele falou que eu não conseguia ter esse equilíbrio porque eu tinha medo da água. E eu não aceitava que eu tinha medo da água, na verdade. Então, quando ele me ensinou a atender, a respeitar o medo, aí eu entendi que eu podia conseguir ter o equilíbrio necessário para nadar os estilos que hoje eu nado. Valmi é uma das 12 pessoas com deficiência atendidas pelo Projeto Futuro da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. O trabalho desenvolvido aqui mostra que não existem limitações para o esporte. O nosso objetivo é trazer elas para uma atividade, principalmente atividade física, e trabalhar com alto rendimento de natação. Mostrar também que existe um lado aberto para a pessoa com deficiência. Então nós queremos abraçar o máximo possível, tanto deficiência intelectual, ou visual, ou a deficiência física. Para atender às necessidades de cada atleta, o treino precisou passar por adaptações. Nós trabalhamos com nível de lesão. Nós temos o objetivo diário, os treinos são montados, dependendo do tipo de lesão que eles têm ou da dificuldade que eles têm em desenvolver o treino, nós vamos enquadrando o treinamento de acordo com a pessoa. Além do treino individualizado, que respeita as necessidades de cada deficiência, o projeto também oferece atendimentos com nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Esse apoio multidisciplinar é uma forma de garantir mais qualidade de vida a essas pessoas e não deixa de ser uma forma de inclusão social. E foi justamente a oportunidade de compartilhar experiências com outras pessoas com deficiência que trouxe o Carlos Alberto para a piscina. Ele sofreu um acidente de moto em 2001 e perdeu parte da perna. Como sempre gostou de praticar atividades físicas, não recusou o convite para integrar a equipe. A gente sente, como se tivesse com as baterias bem carregadas, você fica o tempo todo motivado, você já acorda, sabe, esperando a hora da natação, né? Acaba sendo um vício bem gostoso que te dá motivação. O próximo desafio dele é participar de uma competição, algo que, segundo o treinador, não deve demorar. Para o Daniel, acompanhar a evolução desses atletas é uma fonte de motivação. É um público muito alto astral. Então é um público que eles têm as dificuldades, mas não é um limitador. Então isso motiva o trabalho com eles, é um público que é muito trabalha numa coletividade, por mais que o esporte seja individual, então eles têm uma coletividade muito, muito interessante, eles têm uma união diferente, então a gente chega aqui e a gente só vê coisa boa. E a natação hoje ocupa um lugar tão especial na vida do Valmi e do Carlos Alberto que eles já não sabem como ficaram tanto tempo longe do esporte. Eu já convido bastante gente para vir aqui. Todos eles acham que é difícil, que não tem condição, sem ao menos tentar. Eu acho que de verdade eles teriam que tentar superar suas próprias dificuldades e com certeza eles iam adorar as pessoas. Dependendo de ganhar medalha ou não, o esporte trouxe um benefício para a minha saúde, né? E isso que é o mais importante. Eu acho que essa é a melhor medalha que eu já tive. Eu não andava assim desse jeito, eu tinha vergonha, sabe? E agora hoje não, hoje eu tô aqui, ó, mostrando meu eu pessoal mesmo, sabe? Tô aqui, dando a cara a tapa mesmo. E sem medo, ser feliz. E isso é o esporte que ajuda a fazer isso daí. Então eu acho que as pessoas os deficientes têm que botar a cara mesmo e vir, têm que perder o medo e enfrentar. Porque só assim vocês vão ter amor próprio. A gente continua a falar sobre esse tema no próximo bloco. Vamos receber a professora da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, a Marlina Beiro. Ela trabalha com práticas esportivas inclusivas. Voltamos num instante só. A gente volta a falar sobre a prática esportiva como meio de inclusão da pessoa com deficiência. Conversamos com a professora da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, a Marlina Beiro. Professora Marli, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Nada. É um prazer estar aqui.
Professora, o esporte ele pode ser um meio de inclusão de maneira integral na sociedade da pessoa com deficiência? Com certeza. Nós acabamos de ver o trabalho excelente que o professor Daniel Pestana faz, dando oportunidade de participação no caso da natação. E é isso que a gente chama de inclusão, né? O que é inclusão social? É a oportunidade das pessoas com deficiência praticarem o esporte. Então, a gente precisa ampliar este universo para que as pessoas com deficiência possam estar incluídas em todas as oportunidades que o esporte traz, né? Em todos os momentos que o esporte traz. A reportagem mostrou para a gente como o esporte vai trabalhando com o aspecto emocional, com a autoestima, né? E não só natação, os outros também. É interessante que funciona tanto como uma alternativa profissional para alguns, mas mesmo que seja só um lazer, quanto que repercute, né, na autoimagem, né? É, exatamente. Claro que a gente tem a intenção de trabalhar com o esporte competitivo, inclusive porque nós, a próxima Paralimpíada será no Brasil em 2016, então é nosso interesse que a gente amplie as possibilidades, né, amplie o número de pessoas que possam participar desta Paralimpíada, mas de toda maneira isso não é para todos. A gente tem pessoas que não conseguem atingir os índices necessários para um esporte de competição. E aí a gente tem o esporte como prática esportiva para melhorar a qualidade de vida, para ser uma opção de lazer também, né? Professora, nos últimos anos a gente teve uma série de medidas que têm por objetivo promover a inclusão. Medidas, leis que garantem a acessibilidade, mudanças nos parâmetros curriculares. Essas medidas, elas vêm sendo suficientes e de alguma forma elas repercutiram na área da educação física? Eu não posso dizer que elas são suficientes, mas elas iniciaram este processo. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos agora a pessoa com deficiência dentro destas propostas curriculares e a preocupação. Eu posso citar, por exemplo, o curso de educação física, onde nós temos disciplinas específicas, onde a gente discute todas as possibilidades do trabalho em atividade física com a pessoa com deficiência. Então, né? o educador físico ele vem sendo preparado para trabalhar com essas questões. Isso. Nós temos na graduação, como eu citei, e nós temos após a graduação, várias situações. Nós tivemos, na semana passada, um Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada, que aconteceu em Presidente Prudente, com participação da Unesp, de Presidente Prudente, o SESC, de Presidente Prudente, e a Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, que é a SOBAMA. E a próxima semana, em Florianópolis, nós teremos o Congresso Paralímpico organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E essas situações são situações que auxiliam os professores para aprimorar o seu conhecimento e intervir com a pessoa com deficiência. A Unesp, inclusive aqui em Bauru, desenvolve uma série de iniciativas, né, de práticas esportivas para pessoas com deficiência. A professora Marli participa de alguma delas, né, professora? Como que elas funcionam? Qual que tem sido o foco da sua pesquisa neste momento? Eu trabalho com um projeto de extensão que tem como foco o trabalho com a pessoa com deficiência visual. Este projeto é o projeto de Goalball. Goalball é um esporte paralímpico, o único esporte paralímpico que foi criado para a pessoa com deficiência, diferente dos outros esportes que são adaptações. E a gente tem um time em Bauru, né, que treina e a gente faz esse trabalho para que eles possam vir a competir. Nós ainda não temos uma equipe competitiva, mas a ideia é que um dia ela possa ser. Eu tenho 2 colegas, o professor Milton e o professor Rubens, do Departamento de Educação Física também. O professor Milton tem um trabalho de natação com pessoas com deficiência também. O professor Rubens tem um trabalho de esportes coletivos. Especificamente agora ele tem trabalhado basquete, junto com a Associação dos Cadeirantes de Roda de Bauru. Né? Professora, a gente ficou curioso em relação ao goalball. É uma espécie de futebol? Como que funciona? O goalball é um jogo que envolve o gol, que é uma situação bastante motivante. Então, ele acontece numa quadra de voleibol, uma quadra de 9 metros, onde você tem 3 atletas de cada lado. E os atletas têm que arremessar a bola com a mão.
Então, é um esporte que envolve arremesso e defesa. Arremesso e defesa. Ele é jogado com venda, mesmo os atletas sendo cegos, eles têm que jogar com venda, e a bola tem um guizo. E eles fazem a defesa pela discriminação auditiva. Então, eles ouvem o barulho da bola para poder fazer a defesa. E a professora falou que esse é um esporte paralímpico, não é? Exatamente. E os atletas paralímpicos no Brasil, eles têm tido um desempenho muito bom. Isso, de alguma forma, ajuda a chamar a atenção das pessoas para essas questões, para as possibilidades que o esporte tem como medida inclusiva? Sem dúvida nenhuma. A gente escuta muito os atletas falarem sobre os seus heróis. Então, a gente tem vários atletas que apareceram bastante na mídia, né? E esses atletas paralímpicos se tornam heróis dos que estão iniciando o esporte. Então, nós temos no Brasil já essa escala. Nós ficamos no ranking no 7º lugar entre todos os países na última Paralimpíada. Então, realmente, nós temos essa, digamos assim, essa história que está se construindo, e isso motiva os alunos. Agora, em novembro, nós teremos em São Paulo os esportes escolares. Então, a ideia é, nesse momento, normalmente vão, para fazer um depoimento, os nossos atletas medalha de ouro nas Paralimpíadas. Então, eles acabam sendo, de alguma maneira, um modelo desses novos atletas, né? Tá certo, professora. Muito obrigada por suas contribuições. De nada. A gente fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, é só acessar o nosso site. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!